Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com Paulo Williams. Ele se apresenta como artista, poeta, escritor e nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida e quem é essa fera, quem é esse cara. Sente-se aí e se inscreva aqui no canal, afinal de contas é só apertar o botãozinho que está aqui, ó, do seu lado esquerdo aqui embaixo e fica facinho de você receber aí todas as atualizações que a gente traz para você aqui no canal Teatro Entre Fotos. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar aqui conosco do canal Teatro Entre Fotos, e claro que a gente já começa com uma curiosidade. Como é que começa essa vida de artista dessa fera, do Paulo? Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui falando com vocês, com a audiência de vocês. E eu acho que eu não consigo me reconhecer fora do ambiente do universo da arte. Eu tive a alegria de começar a fazer arte e desde muito cedo, então desde um período estudantil e colegial, eu comecei a fazer teatro e desde então essa tem sido o meu ofício, primeiro a minha paixão, depois o meu ofício e a minha investigação. Então eu não me reconheço fora desse ambiente da arte, do teatro e da literatura. Começa primeiro como artista, vindo como teatro, como um Sim, ator. sim, o ator. A minha primeira experiência com teatro se deu na escola, na época do colegial. E aí, cursos de teatro na escola, e assim que eu tive os meus primeiros contatos com o universo cênico, dramático. E aí eu percorri durante anos essa formação como ator, e estudando e praticando, participando de teatro de grupo no interior. Eu venho do interior de São Paulo, né? Eu sou baiano, nasci em Salvador, mas cresci no interior de São Paulo. E foi no teatro de grupo amador em que eu comecei a minha carreira como ator. Era muito comum que diretores aqui de São Paulo iam dar oficinas no interior pelos programas da Secretaria de Cultura. Então, eu tive a sorte de ter bons professores, bons mestres do teatro, e que começaram a trazer outras referências e ampliar esse repertório do que é o teatro, do que é ser ator. E ali, enquanto no início da juventude, eu me apaixonei absurdamente por essa possibilidade de viver e de me formar como ator. Então, eu fui perseguindo os caminhos naturais do teatro de grupo, de uma formação acadêmica, até me firmar e me afirmar como ator, que leva um tempo, né? Leva um tempo para a gente Sim. falar assim: o que que você faz? Eu sou ator. E se eu sou alguma coisa, é um processo, é uma descoberta e também um posicionamento também, né? E no caso do Brasil, um posicionamento também político, né? Se afirmar enquanto ator é um posicionamento de resistência também, Muito, muito não só como grande. ator, como artista de modo geral, né? Você está deixando um depoimento bem interessantíssimo, assim, bem rico para nós, porque aqui no canal a gente tem bastante o pessoal bem novo, assim, que está saindo do teatro agora, né? E há uns questionamentos, né? E agora o que que eu faço? E agora eu sou ator, eu não sou? Então é bacana ouvir isso, que há um tempo de maturação, né? Você tem que ir atrás, é Sim. conhecimento em cima de conhecimento, é conhecimento até o fim da vida, né? E que bacana isso, poder, né, se autoafirmar ator, né? Que é É realmente porque muito difícil aqui, né? a arte, de uma maneira geral, ela trabalha num território da paixão, né? Ou seja, é muito difícil desassociar a paixão
do artista pelo seu objeto de pesquisa ou pelo seu ofício. E isso é uma, uma particularidade do nosso ofício, né? Esse imbricamento de um profissionalismo, de uma dedicação, de um esmero, mas ao mesmo tempo de uma loucura e de uma paixão devastadora também. Então, Sim. no início, esse passo de sair do ambiente só do afeto ou da paixão para um espaço, um território profissional, de uma carreira propriamente, que em outras profissões a carreira parece que vem antes da paixão, né? Ah, eu vou seguir uma carreira de advocacia ou uma carreira de médico ou de engenheiro, enfim. E muitas das vezes, durante o ofício e o exercício daquela carreira, se descobre os seus amores, as suas paixões, os seus afetos. No caso da arte, esse processo se dá ao contrário, me parece. A gente já começa apaixonado, já começa muito apaixonado pelo que faz. E aí, aos poucos, vai se profissionalizando e se identificando como carreira. É possível ter uma carreira? Claro que sim, claro que sim. Mas e é gostoso ao mesmo tempo, né? Porque a gente percebe o tanto que a gente não consegue se ver em outro lugar fazendo outra coisa, porque a gente faz aquilo que se ama muito. E aí, por isso, se entrega com tanta dedicação, com tanta esforço mesmo, né? Um trabalho um pouco de um artesão também, né? Esse tempo, essa maturação, essa dedicação sem fim. Paulo, e o poeta? Como é que ele vem aí? Depois que já nasceu esse ator aí, anos de dedicação e tal, onde é que nasce esse poeta? Durante muito tempo, assim, né, a pesquisa de trabalho como ator, eu me vi, por algumas circunstâncias, em contato com a poesia, fazendo espetáculos em que a dramaturgia toda era fundamentada num autor ou num poeta. Então, eu tenho um trabalho, uma pesquisa durante muito tempo em cima da obra do Guimarães Rosa, que apesar de ser um prosador, é uma obra atravessada pela poesia, né? Uma prosa poética muito potente. Então, é um exercício também da poesia na obra do Guimarães. Mas já fiz trabalhos em cima do Manuel de Barros, que também é um outro poeta que eu sou muito apaixonado. Então, a poesia sempre fez parte de uma investigação de um espaço cênico, como levar a poesia ou a literatura para um espaço cênico, para a ação dramática. E esse território da literatura, essa interdisciplinaridade entre a literatura e o teatro, fez parte de uma pesquisa que durou muitos anos no meu grupo de teatro. Então, a gente trazia esse universo da literatura para o palco, tanto da prosa, no caso do Guimarães, fiz uma montagem do Mia Couto, do Guimarães Rosa e de outros poetas, Fernando Pessoa, Mário de Andrade. Então, nessa investigação dramatúrgica da literatura para o teatro, eu comecei a praticar esse lugar da dramaturgia ou do dramaturgismo, nessa transposição da literatura para o palco, criando uma obra dramática propriamente. E aí começa meu primeiro exercício como escritor, ainda num lugar da dramaturgia, né? Fui estudar dramaturgia, tive aula com grandes nomes da dramaturgia, o Abreu, depois estudei com a Marici Salomão, fiz um período de dramaturgia na Escola SP. Então, na dramaturgia, foi o meu primeiro contato de pensar também a literatura como um espaço de trabalho, assim. E de lá para cá, eu fui me dedicando mais à escrita, e daí começou a sair alguns projetos. Esse projeto resultou na publicação de um livro em 2019, um livro de poesia,
e de lá para cá eu não parei mais, assim. Eu encontrei na poesia e na literatura um espaço, porque o teatro é um lugar do coletivo, né? É uma fricção diferente, é um espaço muito comunitário, né? Já ao passo que a literatura é um espaço mais em si mesmado, mais autocentrado. Então, em alguns lugares, assim, em períodos de entre projetos, eu me vi na necessidade de outros atos criativos, outros espaços criativos e comecei a escrever e tenho a prática da escrita, né? Até hoje eu tenho uma dedicação bastante forte também enquanto autor. Tenho trabalhado como autor, tenho estudado literatura, fazendo agora, nesse momento, mestrado em teoria literária, mas ao mesmo tempo que o teatro e o ato, o ofício do ator, é um elemento primordial na minha escrita. Eu não consigo me pensar como ator sem um atravessamento desse lugar do ator, no aspecto do conflito e de colocar no corpo esta palavra. A minha escrita ela tem essa sonoridade do ator que fala, ela tem uma embocadura do ator que fala, que é o território em que eu mais conheço. A minha experiência maior é no palco, é como ator, né? A gente está falando da poesia no teatro. Assim, qual é a sua opinião? Qual a função da poesia na sociedade atual, onde as pessoas têm dificuldades aí em se concentrar até mesmo para ler os textos em prosa? O que você acha? Olha, ler poesia é um desafio enorme, assim. Ao mesmo tempo que a poesia me parece um lugar mais divulgado, é muito divulgada a poesia, principalmente na internet, nas redes sociais, né? As pessoas gostam de poesia, falam muito de poesia, citam muito a poesia, mas ler poesia exige uma concentração diferente e um espaço, porque a prosa ela tem um encadeamento e uma, e uma relação de tempo mais fluida. Ou seja, uma poesia você precisa de um tempo para acomodar ela. Não dá para você ler um livro de poesia, que sei lá, pega um livro, O Desassossego do Fernando Pessoa, não dá para você ler e na sequência, você precisa de um tempo para aquilo decantar ou aquilo, de uma certa maneira, reverberar. A poesia reverbera, né? Um verso, às vezes não é nem só o poema inteiro, às vezes um verso dentro do poema, você tem que ficar nele. Às vezes você fica nele por horas, às vezes você fica nele por dias, né? Quem gosta muito de poesia fala assim, olha, eu não consigo parar e ler um livro de poesia de uma tacada só, né? E um bom leitor, às vezes, lê uma prosa em uma semana, ao passo que demora, às vezes, mais tempo para... Então, tem eu gosto muito do autor, do Bachelard, Gaston Bachelard. Ele tem uma investigação muito forte em relação à poesia, e ele entende a poesia como um lugar, quase como um alimento para a alma, e um alimento necessário para um respiro dessa poluição que a gente vive, de informação, de demandas, e que a poesia seria um outro espaço, um espaço de vazio e de silêncio para esse alimento que ele chama de alimento para a alma. E ele propõe como exercício uma leitura de poesia fluida, você pegar um livro aleatoriamente e ler um poema por dia e fechar e tá tudo certo, né? E eu gosto dessa ideia da poesia como com esse desafio, porque a poesia te convoca a um espaço de silêncio, um espaço de esvaziamento, e ao mesmo tempo, então tem uma exigência que a poesia provoca ao leitor, e ao mesmo tempo ela é de uma fruição absurda, né? Porque às vezes a gente tem a memória de um poema e não tem de um trecho,
de uma prosa, né? Eu tenho uma memória de um poema do Vinícius, mas não tenho de um trecho de um livro que eu gosto muito. Então, a poesia também ela tem uma sonoridade, uma melopeia, uma musicalidade que a gente é capaz de lembrar e mais ou menos lembrar daqueles versos, daquele ritmo. Mas, enfim, eu dei uma volta, falei um monte de coisa para não falar nada. Imagina, você sabe que eu achei fantástico quando você define assim que a poesia você tem que ler a poesia e ter um tempo para decantar. Eu achei linda essa frase assim. É isso mesmo, né? A poesia ela tem que ser decantada, né? Ela tem que parar ali para ela ser entendida, né? Para ela ser vai, mastigada, né? Ela tem que ser deglutida, ela tem um tempo, né? Ela não pode ser leu, acabou, né? É bacana isso. Sim, Gostei sim, de como você sim, comparou isso, que ela tem que ser decantada. É isso mesmo. sim. Bacana. Agora E, fala pra gente assim, você é amante do teatro, apaixonado pelo que faz, como foi participar do espetáculo Ai, Carmela? olha, esse espetáculo foi uma surpresa e uma alegria enorme, porque a gente inscreveu esse projeto em 2018, antes da pandemia, e não conseguimos realizar nesse período. E aí ele veio num período maravilhoso, assim, né? A gente aprovou agora, nesse ano, porque houve agora o processo da pandemia já está um pouco mais controlado ainda, a gente está vivendo ainda esse período pandêmico, mas com um pouco mais de segurança, o que permitiu a gente fazer esse trabalho no palco com o espectador, o que seria bem difícil para o tipo de encenação que é o Ai Carmela, um processo híbrido online. Seria bastante diferente, porque o texto trabalha com uma ideia muito forte do metateatro, de um teatro bastante fragmentário na sua estrutura dramatúrgica e que tem uma relação muito direta com a plateia. O espectador é colocado como um personagem dentro da dramaturgia, os personagens se referem à plateia, nomina a plateia, então tem um diálogo entre a cena e o espectador muito forte, quer dizer, talvez seja um dos pilares do trabalho do Sinesterra, essa relação do ato cênico com o espectador, essa fricção, partindo de algumas escolas, como a escola brechtiana, o teatro do absurdo, são duas bases um pouco do trabalho desse dramaturgo. E essa relação com a plateia no teatro brechtiano, ela é fundamental, né? Esse diálogo constante, essa presença constante, né? Essa ficção desconstruída, desvelada, né? E aí a alegria foi enorme da gente poder fazer agora, em 2022, de estar lá no teatro, em cartaz. Isso foi um dos aspectos que para a gente foi uma alegria muito grande, um encontro muito grande de fazer agora. E, em segundo lugar, pela contundência do que o tema provoca, né? Em 2018, nós não tínhamos tão presente essa questão da guerra, apesar dela estar sempre camuflada, ou seja, a guerra é uma constante nesse mundo tão opressor, mas às vezes ela fica camuflada mesmo, né? Há uma guerra nas periferias, há uma guerra em outros territórios, mas a gente acostumou um pouco com essas guerras. Agora, essa guerra veio totalmente em primeiro plano, ou seja, ela escancarou as portas total. A gente está falando, estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Não que não houvesse essa ameaça e que essa ameaça já não acontecesse em outros lugares, mas agora isso tomou o noticiário a todo momento. Então, a gente falar de um trabalho que discute exatamente isso, né, que fala de uma guerra de 1938 e a gente em 2022 vivendo a mesma realidade, se a gente trocasse as datas históricas do espetáculo, parece que a gente estaria falando de 1900 em 2022, assim, tanto pelos personagens, pela ascensão do fascismo, pelas guerras. Só que o espetáculo se passa em 1938.
Então, esse é um outro ponto que para a gente ficou muito, muito forte, né? Então, a presença desses conflitos e o tanto que esses conflitos se repetem e se repetem, e daí a importância do teatro, que é o que fala o espetáculo, de se preservar a memória, falar dessas coisas na esperança e na utopia, porque eu acho que não é nem esperança, é utopia mesmo, de que a gente vá se conscientizando para que tenha humanidade, né? E a resistência é isso, é conseguir criar essas humanidades para conter e pelo menos denunciar isso, né? Então, para a gente tá sendo um desafio enorme, nos afeta muito isso. Nós falamos lá no começo, né? Você dizia da profissão do ator, como ela é querida, né? Como você entra, porque você ama realmente essa profissão, mas como ela é difícil, né? Até hoje, né? Você se autoafirmar como um ator. A gente tem uma afirmação que diz assim que esse espetáculo ele se apresenta como uma comédia, mas ele traz uma crítica séria e atual sobre a atuação dos atores no país. Você concorda com essa afirmação? Porque o trabalho ele fala muito da dignidade do artista, né? Um tema da dramaturgia, que os dois personagens são dois comediantes, então, como dois artistas de variedade, eles estão ali apresentando um número cômico, mas esse é o ponto da ação, né? Da ficção. Mas uma camada maior, ou seja, uma moldura dessa história deles serem comediantes, da luta para sobreviver diante de um momento duro e de guerra e de repressão. Como sobreviver num momento de repressão, de conservadorismo. Então é disso que fala. Assim. Então esses artistas, esses comediantes que estão ali se esforçando para apresentar o seu trabalho, estão num lugar assim de tendo que lutar para ter dignidade. E isso é uma coisa muito louca, porque nós, artistas, lutamos o tempo inteiro para ter dignidade. Esse discurso de que vai mamar na teta da Lei Rouanet, gente, é a coisa mais estúpida do mundo. Que mamar na teta de o quê, né? Vai ver a quantidade de empréstimo que se permite às grandes indústrias, aos grandes segmentos, ou seja, todo mundo, o financiamento às grandes corporações é enorme, enorme. Quando fala em financiamento à arte, é um negócio que é tão ridículo, mas essas narrativas acabam colando. E para a população, o artista é aquele cara que está é, que é uma desconstrução, que é um discurso muito pejorativo, é aquele cara que está tranquilo e vivendo à custa de alguma coisa do Estado, quando não é verdade, quando a verdade é que o artista brasileiro, ou o artista de modo geral, ele se esforça muito, se dedica muito para ter dignidade com seu ofício. Para isso ele trabalha. Para isso ele luta, para isso ele ergue a voz, para isso. E são profissionais extremamente competentes, que trabalham demais, que não existe essa história de hora extra para um artista. Ele trabalha 12, 14, 20 horas, se for preciso, para o seu ofício. E com muita dedicação, com um grau de expertise, com um grau de aprimoramento, que é uma coisa rara dentro das profissões. Então, o espetáculo fala muito disso, desse lugar de como manter a nossa arte, o nosso ofício, apesar de todos as adversidades, mas com esse brilho, com essa alegria, sabe? Que uma coisa que os personagens falam, não podem tirar a nossa alegria, a gente tem que dar o melhor de nós, seja como estiver, tenha o que tiver. Uma fala do meu personagem em cena. E eu acho isso muito bonito, que quando eu falo isso na cena, o meu personagem está falando, mas é claro que é o Paulo Williams que está falando. A gente tem que dar o melhor de nós, da nossa arte para o público, esteja como estiver, tenha o que estiver. É nisso que eles se apegam, os personagens, é nisso que a gente se apega como cidadão e como artista, né? Sempre dando o melhor de nós para o público.
Que bom, que lindo. Paulo, fala um pouquinho para nós sobre os seus planos aí, projetos, e deixa seus contatos. Como é que a gente acessa esse ator maravilhoso? Eu gostaria de ficar aqui horas batendo papo com você. A gente não pode ter um Tá tempo a gostoso cumprir mesmo, aqui, mas um fala aí, papo o que está na delicioso. manga aí? O que vem depois de Ai, Carmela? Olha, tem alguns projetos ainda de encenação para o segundo semestre, tem algumas, provavelmente eu devo voltar com um novo trabalho no segundo semestre. Também tem um livro que está em fase de publicação, um livro de contos, que não sei se eu consigo lançar ainda esse ano, mas se não esse ano, no início do ano que vem, está em negociação com a editora e deve ser publicado agora nos próximos períodos. E é isso, mas nesse momento eu estou tão apaixonado que a gente acabou de estrear, eu ainda estou numa fase de curtir esse lugar do espetáculo e até mesmo deixar esse acontecimento que é estar em cena. Estou nessa expectativa de para onde a gente vai. A gente está negociando uma pauta para uma segunda temporada do Ai Carmela, a gente fica um mês em cartaz, então a gente quer manter ele em cartaz, porque uma maneira de manter o espetáculo vivo é apresentar, e apresentar muito. Então, a minha maior intenção nesse momento, a despeito desses projetos que estão sendo ainda gestados para o final do segundo semestre ou o início do ano que vem, que é o caso do livro, mas a minha maior intenção e desejo é a gente fazer uma segunda temporada do Ai Carmela aqui em São Paulo, porque muita gente precisa ver esse trabalho. É isso. E seus contatos, Paulo? Pode me encontrar no Instagram, Paulo Williams. Eu acho que tem um underline, Paulo Williams, underline, é assim que é o meu perfil. E no Facebook também, enfim, nas redes sociais. E tem também um canal no YouTube com alguns projetos do Tecelagem da Arte, que é a minha produtora, e ali tem alguns trabalhos. Tem um trabalho que já faz um tempo, é um solo meu, inspirado na obra do Guimarães Rosa, que de vez em quando eu ainda apresento, e outros espetáculos que eu atuei, que eu dirigi, está lá na página no YouTube, os trabalhos, e é isso. Paulo, muito obrigado. Mais uma vez eu quero te agradecer. Esse foi Paulo Williams, essa figura, essa fera maravilhosa que eu falei, vou falar de novo. Eu ficaria aqui batendo papo com ele por horas, mas aí, ó, imperdível. Ai, Carmela, ainda dá tempo de ver. E como o Paulo falou, eles vão voltar aqui para São Paulo. A ideia é essa, tal. E a gente não pode perder, não pode deixar passar. Muito obrigado, Paulo. Obrigado ao convite. Foi uma alegria enorme bater esse papo com vocês. Vida longa ao programa. Opa, vida longa para todos nós, né? Para nós e para vocês também, os atores aí, essas feras maravilhosas. E para você que está nos assistindo, muito obrigado por ter feito parte aí do canal Teatro Entre Fotos. Lembrando, deixa lá no sininho que deve estar aqui, ó, aqui embaixo do lado esquerdo. Clica lá no sininho para você ser avisado de todas as novidades que a gente tem aí para você. Um beijo e até o próximo canal Teatro Entre Fotos. Tchau.